cristão pode celebrar o Natal? O cristão deve celebrar o Natal? Muitos falam assim, isso não é bíblico, isso é paganismo, é um costume pagão. Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem aí com você? Prontos para mais uma reflexão. Começamos a reflexão de hoje dizendo Feliz Natal. Feliz Natal? Ora, o que quer dizer Feliz Natal? Já vamos falar sobre isso já. Se você é novo por aqui, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem nos seus grupos, no seu WhatsApp, com a família, com amigos, nas suas redes sociais. Ajuda a gente a crescer com esse canal. Feliz Natal! Sempre que chega essa época do ano, eu lembro de um episódio com o Daniel, meu filho, quando ele tinha uns 2 anos e meio. Desde pequeno, nós sempre ensinamos nossos filhos na verdade. Uma vez estávamos passeando num shopping lá em São Paulo, era a época de Natal, e no meio do corredor tinha o lugar do Papai Noel. Ele estava num tablado grande assim de madeira e tinha uma fila enorme de crianças com seus pais para tirar foto com o Papai Noel. E o Daniel, espoleta do jeito que era, cruzou a frente da fila e passou em cima do tablado. A hora que ele está passando em cima do tablado, o Papai Noel bate aquela bota assim naquele tablado, fez um barulhão, ele bateu na perna assim, o Daniel olhou para ele. Ele falou assim, vem cá, senta aqui com o Papai Noel. Daniel olhou para ele e falou assim, não vou não. Aí o Papai Noel perguntou para ele, na frente de toda aquela fila, por que você não vem? Daniel virou para ele e falou assim, porque você é uma mentira. Imagina a vergonha que a gente não passou. Mas fato é que desde pequenininho, o Daniel sabe quem é Papai Noel. Mas o que eu quero dizer hoje nessa manhã é sobre essa data. Chega essa época do ano, voltam-se as mesmas perguntas. O cristão pode celebrar o Natal? O cristão deve celebrar o Natal? Muitos falam assim, isso não é bíblico, isso é paganismo, é um costume pagão. Ou as pessoas comemoram sem entender o real significado do Natal. E eu queria analisar com você essa questão de uma forma bíblica, de uma forma equilibrada. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos analisar isso? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu acredito que nós teremos um bom norte baseado na Bíblia. Do que fazer nessa época? Celebrar, não celebrar? Como celebrar? E eu queria destacar alguns pontos que eu separei aqui para você. Hoje eu estou usando uma iluminação especial aqui, por conta disso eu não posso pôr o óculos, senão vai refletir no vídeo na lente do óculos. Então eu estou sem óculos, talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade para ler aqui, tanto a Bíblia quanto o que eu escrevi, então tem paciência comigo aí, tá bom? O que realmente nós celebramos no Natal? E o nosso texto base para responder essa pergunta a gente encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Abre comigo lá a sua Bíblia, se você tiver ela aí. Capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 14, a Bíblia diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Natal não é sobre uma data. O Natal é sobre um evento. E esse evento se chama a encarnação. É Deus se fazendo homem, vir habitar entre nós para nos salvar, para nos resgatar da maldição do pecado. A gente precisa entender uma coisa, sem o nascimento de Cristo, não existe cruz. E sem cruz,
não existe salvação. Sabe, celebrar o Natal é celebrar o Deus que entrou na história da humanidade. Olha que coisa linda. Uma outra coisa que eu quero destacar com você é o fato de que o céu celebrou o nascimento de Jesus Cristo. O nosso texto base se encontra lá no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 2, versos 13 e 14. Lucas capítulo 2, versos 13 e 14, quando a Bíblia diz assim, presta atenção, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Ou seja, o céu parou para celebrar o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Os anjos celebraram, os pastores se alegraram e os magos se regozijaram. Esse texto você encontra lá em Mateus 2,10. Depois lê lá. E a minha questão é a seguinte: se o céu celebrou o nascimento de Cristo, não faz sentido a igreja tratar esse nascimento como algo proibido. É religiosidade pura, meu irmão. Não celebrar o nascimento do nosso Salvador é religiosidade. Terceiro ponto que eu quero destacar é que a Bíblia nunca condenou celebração com propósito espiritual. Pelo contrário, ela enfatiza. A Bíblia revela as festas do Senhor, a exemplo da Páscoa, do Purim, da festa da dedicação, onde o próprio Jesus fez parte quando estava aqui. Esse texto você encontra lá em João 10, 22. Depois leia lá. Entenda, Deus nunca foi contra celebrações. Deus é contra, sim, celebrações vazias. Isso ele é contra. A gente precisa entender que liberdade cristã não é obrigação, é convicção. Olha o que diz o texto de Romanos 14, versos 4 a 6. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Olha o verso 15. Faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Esse texto mostra para nós uma liberdade cristã fora de série. Você precisa ter a sua convicção bem formada. Ah, não, eu não comemoro o Natal. Ok, tenha isso para você. Mas não tente incutir isso no outro. Aí você vai dizer assim, e o que você está fazendo é o quê? Eu estou mostrando a Bíblia. Você tome a sua decisão. Olha um outro texto interessante lá que a gente acha em Colossenses, capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida ou dia de festa, ou lua nova ou sábados. Não julgue o seu próximo se ele celebra ou se ele não celebra. O pecado está nesse tipo de julgamento. Sabe, Natal não é mandamento, mas também não é pecado. Pensa nisso. O erro não está em comemorar o Natal. O erro está em comemorar o Natal sem Cristo. Aí passa a ser uma comemoração vazia. Quarto ponto que eu quero destacar é que o Natal é uma excelente oportunidade da gente testemunhar do nosso Senhor e Salvador. Olha o que diz Salmo 96, verso 3. Diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos
as suas maravilhas. O Natal é uma excelente oportunidade para nós que conhecemos a verdade testemunharmos a respeito dela. O Natal é uma das raras épocas no ano que o mundo inteiro está falando de Jesus. Da forma certa ou errada, o mundo inteiro sabe que o Natal é o nascimento de Cristo. E a igreja precisa resgatar o verdadeiro significado do Natal. Nós precisamos de menos consumismo e mais encarnação. Se a igreja se cala, o mercado fala. E o mercado não poupa esforços para falar, e fala. Mas perceba a sutileza de Satanás, quando por causa da nossa religiosidade, nós resolvemos nos calar nessa época, nos abster de qualquer opinião. Não, eu não participo disso, dessa festa pagã. Da forma como eles participam, realmente, nós não devemos participar, mas nós conhecemos a verdade. Essa é a diferença. Um outro texto que eu quero ressaltar aqui para vocês é entendendo que o problema não é a data, é o conteúdo. Porque 1 Coríntios 10:31 nos exorta a fazer tudo para a glória de Deus. Se nas nossas comemorações, nas nossas celebrações, e não importa a forma, importa o conteúdo, Cristo é o centro, Deus é glorificado. Se Cristo sai do centro, qualquer data se perde. Não é só o Natal. E para concluir, eu quero ler para vocês Lucas 2, verso 11. O que realmente nós celebramos? Lucas 2, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só que coisa tremenda. O que nós celebramos? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós celebramos a encarnação. O Deus que resolveu se fazer homem para viver entre nós, para morrer, ressuscitar e nos salvar do nosso pecado, nos dando a vida eterna. É isso que nós celebramos no Natal, o Deus que se fez homem. Então, nesse Natal, não enfatize presentes. Ainda que eles possam existir, tem o seu lugar. Os magos levaram presentes para Jesus. Enfatize com entendimento, com reverência, o verdadeiro presente de Natal, que é Jesus Cristo, o Deus que se fez homem para nos salvar do pecado. Sabe que o nascimento de Jesus não seja apenas lembrado em uma única data, mas que ele seja vivido ao longo de todo o ano. Esse é o verdadeiro Natal. O Deus que se fez homem habitou entre nós e agora habita em nossos corações. Isso é o verdadeiro sentido do Natal. Sem isso, nada faz sentido. É religiosidade, é mundanismo, é comércio, é Papai Noel tentando apagar a figura do verdadeiro sentido do Natal. Então, entendendo isso, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, um feliz Natal para você e para sua casa. Que o Senhor te abençoe.